Olá, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva e permaneça entre nós, agora e sempre. Graças a Deus. Estamos dando continuidade ao projeto Explanação Evangélica da Seara Bendita e para esta semana o tema para a nossa reflexão é aprendizado. E para esta reflexão tão importante, nós teremos como base a passagem evangélica que está em Lucas, no capítulo 15, no versículo 20, que nos diz: Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Esta passagem está na parábola do filho pródigo. Para compreendermos esse processo de aprendizado, de transformação, vamos falar um pouquinho sobre esse filho pródigo. Quem era esta pessoa? O que ele fizera naquela época para nos proporcionar uma reflexão acerca do nosso aprendizado? Então, o filho pródigo era o filho caçula e, no ímpeto da sua juventude, dos seus desejos de viver uma vida longe do seu pai, longe do seu irmão, fazendo as coisas que lhe convinham da forma como ele gostaria, ele resolve então pedir a seu pai a parte da herança que lhe cabia. Claro que este pedido era uma afronta à tradição da época, porque a herança ela só era dividida entre os filhos depois que o pai falecia. E uma parte maior era atribuída ao filho mais velho, que ficava com as responsabilidades daquelas pessoas naquele núcleo familiar. O pai, conhecedor do coração daquele filho e sabendo das necessidades dele em vivenciar experiências que pudessem lhe promover reflexões, que pudessem lhe promover uma expansão da consciência, ele libera o dinheiro para o filho, autorizando a sua saída de casa. O filho pega o dinheiro, vai embora, muda de país, vive muitos anos longe. E aí, neste período, muitos desafios acontecem. Até que chega um momento que ele não tem mais dinheiro, ele não tem aonde morar e ele não tem nem o que comer. E o país, numa fase muito difícil, entrando em falência. Para não morrer de fome, ele resolve pedir emprego em uma fazenda onde ele é acolhido para tratar dos porcos, apacentar os porcos. E ele se alimentava com os mesmos alimentos que eram oferecidos aos porcos. Quando ele já estava no fundo do poço, surge uma possibilidade dentro do seu coração, a possibilidade do retorno. E aí uma luz se acende e ele entra divinamente no influxo de Deus. Deus aproveita esta oportunidade para trabalhar dentro do seu coração e o inspirar com relação àquelas ideias que estavam passando dentro dele, que era a ideia do retorno, a ideia de pedir perdão para o seu pai. A possibilidade de retornar, talvez não como filho legítimo, mas como trabalhador da fazenda do seu pai, tendo como benefício moradia e alimento. E Deus aproveita esta oportunidade para fortalecer os seus pensamentos, as suas ideias. E esse filho pródigo então volta, cheio de dúvidas, porque ele não sabia como seria recebido. Seu pai, ao avistá-lo de longe, sai correndo de casa ao seu encontro. E aí o filho diz: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Mas o pai, no auge da misericórdia, no auge da compaixão, abraça o filho e o enche de beijos. E publicamente ele declara que perdoava o seu filho e que o recebia como filho legítimo no seu núcleo familiar novamente. Jesus, nosso divino mestre e salvador,
aproveita esta passagem para nos ensinar que nunca será tarde para uma nova reflexão, nunca será tarde para um novo ajuste nas velas do nosso barco, nunca será tarde para desatarmos os nós que fizemos no decorrer do nosso percurso, que nunca será tarde, que podemos voltar a qualquer momento, que Deus, nosso Pai, sempre estará de braços abertos a nos acolher, a nos receber, a nos auxiliar. É claro que nós não precisamos fazer como o filho pródigo fez, romper os laços com Deus para viver uma vida que é diferente daquela que é proposta para nós, daquela que vai realmente nos trazer felicidade, que vai nos preencher por completo. Nós não precisamos romper os laços. E quando nós tomamos um caminho diferente daquilo que está proposto dentro do Evangelho que Jesus nos presenteou, nós fazemos uso do nosso livre-arbítrio. E nós declaramos que podemos caminhar sozinhos sem a presença de Deus. E aí é onde a gente tem os prejuízos, é onde nós vamos colocando dentro da nossa mochila pedras que vão pesando a nossa caminhada. E esse pai, ele representa a figura de Deus. Ele jamais vai nos impedir de fazermos as nossas escolhas. Ele jamais vai nos impedir de termos experiências desafiadoras, porque ele sabe que é a partir dessas experiências que nós vamos transformar o nosso coração, que nós vamos expandir a nossa consciência. E aí, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele nos traz uma mensagem acerca desta passagem evangélica que nos diz assim: é muito mais fácil chorarmos com quem chora do que sorrirmos com quem sorri. E nós temos dentro desta reflexão o filho mais velho, porque o filho mais velho, desde o início, ele se mostra igualmente egoísta. Uma pessoa com o coração ainda muito endurecido. Ele não se coloca à disposição da vida para a sua transformação e ele não ajuda o seu próximo na transformação também. Porque quando o irmão mais novo resolveu ir embora, pedir a parte da herança, ele, como filho mais velho, tinha a responsabilidade de mediar aquele conflito, de apaziguar aquela situação. Mas ele recuou. Ele não ajudou ao pai e muito menos ao seu irmão. Ele deixou que o irmão fosse embora. E ele, naquele comportamento dele de filho obediente, filho que está dentro de casa, trabalhando com o pai, seguindo as práticas religiosas que eram comuns àquela época. Então ele se colocava acima de qualquer necessidade de reajustamento. O que não é verdade. O fato de não fazermos isso ou não fazermos aquilo não significa que estamos isentos de reajustamentos. Muitas das vezes estamos nos impedindo de vivenciar experiências que nos promovam oportunidades de transformação. E o filho mais velho, ao reconhecer essa transformação no seu irmão, quando o irmão chega, aí começa a borbulhar nele as suas verdadeiras características, aquilo que ele carregava dentro do seu coração. E sabemos que responderemos por todo o mal que fizermos, mas também responderemos por todo o bem que deixarmos de fazer. O pai, aquela figura amorosa que representa para nós a figura de Deus,
estava ali, disponível para os 2 filhos. Mas ele só podia intervir com aquele que estava disposto a uma autoanálise, a uma reforma íntima. E é o que aconteceu com o filho pródigo. O filho mais velho, ele representa, sim, uma parte da humanidade que ainda não consegue reconhecer os desafios que carrega no coração. E a nossa reflexão de hoje, ela segue o pensamento de Emmanuel. Nós devemos chorar com quem chora e devemos sorrir com quem sorri. Não podemos soltar as mãos das pessoas que caminham conosco. Ora nós precisamos, ora nós podemos auxiliar. E nós precisamos, independente do nosso propósito de vida, dos nossos objetivos, nós precisamos pedir que Deus sempre permaneça ao nosso lado, que Deus seja a nossa inspiração diária, porque nós acreditamos que somente a partir dos ensinamentos de Jesus, das boas práticas de Jesus, é que conseguiremos avançar na seara do bem. E que esta seja a nossa reflexão sobre o nosso processo de aprendizado. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça entre nós, hoje e sempre.